Gravando. Olá, eu sou Felipe Todesco, professor de oratória. Eu sou formado em publicidade e propaganda, tenho uma especialização em marketing, trabalhei com comunicação em agência de publicidade, com televisão aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por 7 anos, sendo um personagem apresentador de programa de televisão e também trabalhando com a parte de publicidade. Atualmente, eu estou me dedicando a aulas de oratória, ajudar pessoas a se comunicar de forma clara, eficaz e assertiva. E hoje a gente vai abordar alguns temas aqui. Eu já estou até compartilhando com vocês o primeiro slide, que é o papel estratégico da comunicação no gerenciamento de crises. Nós vamos falar sobre a comunicação de crise, que é o processo de gerenciar as informações que são divulgadas durante uma situação de crise. O objetivo é proteger e preservar a imagem da organização, além de informar o público e as outras partes interessadas sobre a situação. Bom, a gente tem que ter primeiro essa clareza sobre a importância da comunicação numa hora como essa. Eu trago aqui algumas analogias. Deixa eu passar o próximo slide. Eu trago analogias porque eu acredito que é a melhor forma de a gente conseguir ensinar algo para alguém, é trazer analogia, é trazer de alguma forma um outro olhar sobre a mesma informação. É você conseguir dizer algo novo, trazendo algo que já existe para a pessoa conseguir assimilar. Assim vocês conseguem ver o segundo slide? Professor Sandro. Ainda está no primeiro, tá? Está no primeiro? Tá. Eu estou buscando aqui onde eu consigo... É no PowerPoint que você está apresentando? Não, ele está em imagens, em JPEG. É uma pasta com imagens. Tem que ir passando, então, né? Tenta passar, vamos ver aí. Mas aqui nessa tela que eu tô, não tem uma opção de passar. Aproveitar o espelho infinito, não compartilha a tela, ok. Parar a apresentação, não. Tá. Ó, eu passo pro lado. Ele não vai. Deixa eu encontrar, preciso encontrar esse lugar. São várias figuras? São que cada imagem é um arquivo só? É um slide. Oi? Está num arquivo só? Não, é uma pasta com várias imagens. Cada imagem delas... Vamos fechar e projetar de novo. A próxima. Vai ter que abrir para ver o que você for falar. Então, mas fechar... Deixa eu ver onde que eu fecho isso aqui. No mesmo lugar. Na setinha... Deixar de apresentar. Deve ter algum cantinho aí. Parar a apresentação. Isso. Aí projeta o próximo. Aí eu volto lá na janela e coloco o próximo. São muitos? São 14. Para essa aula ou para todas? Eu consigo falar dos 3 assuntos aqui, nos 14 slides. Tá bom. Beleza. Depende se você quisesse mandar os 14 para mim. Pode ser. E eu coloco no arquivo só, enquanto você vai falando aí? Como que eu faço isso aqui agora? No WhatsApp. No WhatsApp? Ah, é. Deixa eu mandar.
Tá, pode seguir falando, que é o que eu salvar o arquivo, eu te mando aí, você projeta o arquivo inteiro aí. Tá, pode seguir nesse segundo aí. Tá. Então eu trago uma analogia. Imagine um bombeiro enfrentando um incêndio. Ele vai precisar de uma comunicação clara, rápida com a sua equipe e com o centro de operações para garantir que todos saibam o que fazer, onde ir e como agir. Da mesma forma, uma organização em crise, ela deve ter uma comunicação bem planejada para controlar a situação e mitigar os danos. É muito delicado, porque a gente tem que lidar essas horas também com as emoções. É muito mais fácil você conseguir comunicar algo quando você está bem, quando as coisas estão bem. Mas no momento de crise, onde as pessoas têm mais dificuldade em comunicar as coisas, as informações, a gente tem que também gerenciar as nossas emoções. Por quê? Imagine, nós vamos ainda falar sobre isso hoje, uma empresa onde nós precisamos de um representante para poder comunicar, além de relações públicas, às vezes também vamos precisar do CEO, do diretor da empresa, para poder ter a imagem dele projetada comunicando coisas sérias em relação a um momento de crise. Então você imagina só que esse gestor, esse líder, não tem uma comunicação adequada para lidar com a imprensa, não consegue ser claro e objetivo com a sua fala, com a sua expressão. Então, isso prejudica também esse processo de comunicação. É um ponto que eu trago, que eu marco, que é importante refletir sobre isso, sobre como está a sua comunicação, caso você seja essa pessoa que precise dar um comunicado numa situação de crise. Bom, trazendo aqui para vocês essa analogia, vou para o próximo slide, que a gente continua também abordando esse assunto. Aqui estão dois. Vou abrir o terceiro slide. Estratégias para gerenciamento de crise. Pronto. Gerenciamento de crise. O que fazer nesta hora? Bom, preparação. Você tem um plano de comunicação pronto antes de uma crise. Transparência. Informar abertamente o que está acontecendo sempre. E consistência. Ter as mensagens aí, elas devem ser coerentes e repetidas para evitar confusão. Um plano de comunicação, você conseguir prever, você conseguir prevenir, você ter já isso pronto para caso aconteça uma situação como essa, é o mais adequado. Eu trago um exemplo aqui para vocês, mas também em relação à transparência, informar abertamente o que está acontecendo, isso é acima de tudo. Não tem como você querer ter credibilidade com o público sem ter uma mensagem transparente, sem conseguir utilizar adequadamente as palavras corretas para transmitir a verdade. Se eu trago aqui uma analogia para vocês compreenderem melhor como é a situação de pressão na parte emocional de quem está lidando com essa situação, quem é o orador, o comunicador em um momento de crise, tem que lidar com essas situações, então também a gente consegue entender que a transparência exige de nós palavras assertivas, palavras que não vão deixar dúvidas. Esse padrão ele tem que ser repetitivo. Não há tempo para a gente demorar ou prolongar a informação. A gente tem que pontualmente, com um ritmo acelerado, conseguir informar todo mundo a respeito do que está acontecendo. Vou passar para o próximo slide. Eu estou passando um por um aqui, porque eles estão em imagem. Professor, me vê?
Tranquilo, estou te vendo. Tá? Aqui. Um plano de comunicação de crise. Trouxe um exemplo aqui, Sabor Brasil, uma empresa do segmento alimentício, e um cenário antecipado prestem atenção, o risco de contaminação bacteriana em um lote de molhos prontos identificado nos testes de qualidade internos, antes de qualquer incidente com consumidores. O que é isso? É você já se prevenir, já se antecipar e ter um plano de comunicação de crise. O objetivo é preservar a reputação da marca enquanto protege a saúde do consumidor, garantindo uma resposta rápida, transparente e efetiva para minimizar os danos à imagem da empresa. Como é que a gente faz isso? Tem um protocolo, tem um modus operandi. Não precisa esperar acontecer para você já ter isso pronto. A identificação e o monitoramento. Você tem que ter uma equipe responsável, criar um comitê de crise formado por lideranças de comunicação, incluindo o jurídico, o controle de qualidade e se a empresa tiver relações públicas, porque tem a necessidade de ter uma pessoa para falar em nome da empresa, até para, às vezes, um comunicado oficial, dar uma entrevista, mas também é necessária a presença, a imagem de um diretor, de um CEO, de uma pessoa que represente como um dos proprietários da empresa também. Criar um comitê de crise formado por essas lideranças, incluindo também o controle de qualidade. As ferramentas de monitoramento, existem algumas como, por exemplo, o Google Alerts e plataformas de redes sociais para rastrear menções à marca em tempo real. Hoje, uma equipe jornalística, uma equipe de comunicação interna de uma empresa, ela consegue rastrear o que é que estão falando sobre a empresa nas redes sociais. Tem mecanismos hoje, pagos inclusive, que conseguem monitorar e trazer essas informações prontas sobre. Estão criticando o que está acontecendo? Quais são as principais palavras utilizadas nas redes sociais? E aí você consegue, a partir disso, criar também uma resposta, se posicionar em relação ao que está sendo falado sobre a empresa. Olha aqui, a gente tem o 2, a ação imediata. O que fazer? Identificar o lote afetado e interromper imediatamente a sua distribuição. A gente está dando aqui o exemplo ainda dessa empresa do segmento alimentício e a notificação de órgãos reguladores, como a Anvisa, para seguir os protocolos obrigatórios. Tem que fazer o que tem que ser feito, de forma rápida, sem esperar, sem dar margem para que a imprensa, ou para que um consumidor, ou para que uma outra pessoa consiga falar, o que é que está acontecendo? Estamos com dúvidas. Não deixar dúvidas. Depois dessa ação imediata, você deve ter também mensagens chaves, a Key Messages. A Sabor Brasil tem como prioridade a segurança e o bem-estar de seus consumidores. Estamos tomando todas as medidas necessárias para corrigir estes problemas de forma rápida e responsável. Veja bem as palavras utilizadas. Veja bem a forma clara, adequada, responsável de comunicar. Embaixo tem: agradecemos aos nossos clientes pela confiança e reforçamos o nosso compromisso com os mais altos padrões de qualidade.
Essa palavra é muito importante. Padrão de qualidade. A gente tem que relembrar que, apesar de uma crise que está acontecendo, a empresa sempre manteve, sempre conseguiu, sempre se esforçou e alcançou os objetivos de ter um padrão de qualidade. Vou passar aqui para o próximo. A gente vai falar sobre comunicação interna, que também é muito importante. O quarto ponto, comunicação interna. Você enviar um comunicado oficial para todos os colaboradores, reforçando o tom de transparência e as ações preventivas adotadas. A comunicação interna, né, na linguagem do marketing, a gente tem o endomarketing, que primeiro você tem que falar com a empresa, para quem está dentro. Depois você comunica para fora. Então, no endomarketing, enviar um comunicado oficial para todos os colaboradores com um tom de transparência e treinar o time de saque e redes sociais para lidar com dúvidas e reclamações com empatia e clareza. A rede social é o meio de comunicação que a gente mais tem utilizado de forma rápida, mais barata, inclusive, e você consegue fazer isso sem ter grandes... Você não precisa de um estúdio profissional com luzes e microfones incríveis para você. Não. Um celular adequado já consegue virar uma emissora particular para que você consiga transmitir mensagens sérias com credibilidade. Quinto ponto é a comunicação externa. Você ter uma nota oficial. E onde você vai publicar isso? No site da empresa. Você vai publicar isso na rede social, que é mais rápido. Isso consegue viralizar, isso consegue ser compartilhado. As pessoas estão cada vez mais consumindo e também dispondo de tempo nas redes sociais, produzindo conteúdo, inclusive utilizando disso profissionalmente para ter mais visibilidade, credibilidade e conseguir mais clientes. Uma nota oficial publicada no site e na rede social, um porta-voz, designar um executivo da empresa, um CEO, um diretor de qualidade, para entrevistas com a imprensa. Também uma campanha informativa. A empresa pode e deve comprar mídia, fazer campanhas com o intuito de informar, de comunicar toda a sociedade sobre o que é que está acontecendo. Então, anúncios pagos em redes sociais, veículos de mídia tradicional, outdoor, para alcançar consumidores que possam ter adquirido o produto. Sexto ponto é a estratégia de contato com clientes. Abrir canais específicos para consulta, como telefone, WhatsApp, e-mail, onde o cliente possa confirmar se compraram um lote afetado. Também a possibilidade de implementar um processo de troca ou reembolso simples e rápido. Dar através de um canal de informações uma maneira rápida, simples de conseguir fazer essa troca. Como uma forma de exemplo, eu trago aqui uma nota oficial para a rede social. Compromisso com a qualidade e a segurança é o título. A Sabor Brasil informa que identificamos em nossos rigorosos testes de qualidade uma possível contaminação bacteriana em um lote específico de nosso molho pronto, sabor alho. Por precaução, estamos retirando o lote, comunique o código, do mercado e pedimos que nossos consumidores entrem em contato para troca ou reembolso. Reforçamos nosso compromisso com a segurança e transparência e seguimos à disposição pelo telefone ou e-mail algum contato. Agradecemos a sua confiança. Juntos, seguimos construindo uma marca em que você pode confiar. Mais uma vez, o uso adequado das palavras para comunicar algo
delicado. Eu vou trazer aqui o exemplo do 7 e o 8. Eu trouxe já um exemplo de uma nota, mas eu trago aqui também sobre esses dois pontos, que são o gerenciamento de imagem, que é você trabalhar com influenciadores confiáveis para reforçar a transparência da marca. Um exemplo atual é sobre o Pix. Agora, você fazendo transações acima de R$ 5.000 por mês com o Pix, o que se fala nas rodas é que você vai ter que pagar uma taxa, que agora isso vai ser de alguma forma cobrado, que impostos serão aí cobrados por conta de Pix acima de R$ 5.000, pessoa física, por mês. E aí eles utilizaram o influenciador Gil do Vigor, que é um ex-BBB, para fazer uma campanha uma campanha muito natural, no sentido, é um celular gravando vídeo ou selfie e a mensagem. Não tem um estúdio, uma produção, uma luz especial. E ele explicando sobre o Pix, falando de uma forma natural, uma forma mais informal, que não, transmitindo com segurança, que não vai ter um custo, não vai ser oneroso, mas que simplesmente vai ser mais seguro as relações em relação a Pix, que não terão aí fraudes, que isso vai evitar alguns problemas aí de segurança. Então, é uma forma de utilizar um influenciador para popularizar uma mensagem, torná-la acessível à população com uma linguagem mais informal. Então, às vezes é necessário você ter uma pessoa que comunique na linguagem do povo, para falar a língua que o povo vai entender. A formalidade, em muitos momentos, não consegue conectar com o público. E o pós-crise é você realizar uma auditoria interna sobre a crise para identificar falhas e melhorar os processos. Ainda no gerenciamento de imagem, postar vídeos mostrando o processo de produção e controle de qualidade para reforçar a confiança também é válido. Pós-crise, você compartilhar os aprendizados com o público, destacando as melhorias implementadas. Isso já aconteceu em casos no Brasil e fora do Brasil, empresas passarem por situações assim. Dando continuidade. Viu, professor? Vamos gravar um vídeo só, toca direto até o final daí. Eu te mandei os slides, tá? Oi, desculpa. Vamos gravar um vídeo só, não vamos dividir por assuntos, não. Vamos até o final daí. Sim, sim. É mais fácil para editar depois. Tá. Beleza? Beleza, deixa eu abrir aqui. Agora eu quero falar sobre etos, patos e logos, que são 3 pilares da retórica aristotélica. Aristóteles trouxe para a gente isso já 400 anos antes de Cristo, já deixou ali sacramentado o livro da retórica. Então a gente consegue ter, através desses 3 pilares, um direcionamento muito atual sobre como o orador, o comunicador, nesse caso, uma empresa que está nessa posição de comunicação, transmitindo mensagens importantes, sérias, que comprometem a credibilidade da empresa, ela pode sim se basear nos pilares da retórica de Aristóteles. Ethos, nós falamos de credibilidade. O que é que o meu público, o consumidor final, que vai receber a minha mensagem, como é que ele vai enxergar em mim a credibilidade? Porque o primeiro julgamento é em relação à credibilidade. Eu vejo uma pessoa falando, uma empresa se comunicando, um comercial de televisão. Eu me pergunto, eu devo confiar nesta informação? Para mim, ela é válida? Ela é uma mensagem séria, relevante? Então, a credibilidade é a primeira coisa. Então, Aristóteles já separou
em ethos. Pathos, nós temos aí já até a figura de um coração. Por quê? É você tocar as emoções. Tem uma frase... tem frases que são muito interessantes que conseguem nos emocionar. E isso também é uma forma persuasiva de você conseguir convencer as pessoas a algo, tocando nas emoções. Então, quando você fala com uma pessoa numa linguagem que ela conhece, o que você disser entra na cabeça dela. Mas se você fala com uma pessoa na mesma linguagem que ela, você consegue tocar o seu coração. O Nelson Mandela disse essa frase contextualizando o poder que a comunicação tem de emocionar e de se conectar com as pessoas. Então, patos aí dentro desses 3 pilares da retórica aristotélica nos faz refletir sobre o seu discurso. Ele consegue emocionar as pessoas? A sua narrativa sobre o que você está falando para convencer as pessoas a algo? Porque a retórica, ela traz esse conjunto para convencer as pessoas. Então, contar histórias é uma excelente forma de você se conectar na parte emocional, afetiva das pessoas, contando histórias do dia a dia, algo que aconteceu com você, algo que você soube que aconteceu, algum fato. Conte uma história com detalhes e traga emoção para a história. E o logos é a parte lógica do seu discurso, dentro do seu contexto que você traz para convencer as pessoas. Você deve incluir informações, números, dados, pesquisas, registros, algo que seja já totalmente validado. Não tem como dizer que isso não é verdade. Não, já é uma verdade pronta, que é incontestável. Então, essa pesquisa nos demonstra este número. Este número sinaliza o que esta pesquisa está nos propondo. Então, o logos é um motivo lógico pelo o porquê eu devo acreditar no que você está falando. Além do que eu já disse, além da história que eu já te contei, que te conecta emocionalmente com o meu discurso, eu ainda trago um número, eu ainda trago um dado, eu ainda trago um complemento da minha comunicação. Vamos aqui, então, para o próximo slide, que vai abordar nossa relação com a mídia. Como nós devemos interagir com a mídia em situação de crise? É vital saber como comunicar-se de forma efetiva com jornalistas, veículos de mídia durante uma crise. A forma como uma organização lida com a imprensa pode afetar dramaticamente sua imagem pública. Com certeza. Aí eu te pergunto, você está preparado para uma situação de crise, ser esse interlocutor que vai representar uma empresa, uma entidade, ou até você mesmo? Você pode ser a pessoa que está passando por uma crise e precisa representar isso para a imprensa. Como é que está a sua comunicação? Como é que está de forma... Está organizado? Você consegue ter ritmo na sua mensagem, o tom de voz adequado para transmitir a mensagem, a emoção que você quer naquele momento? Você já se preparou para isso? Porque a comunicação é um ponto muito importante em todas as áreas profissionais, porém, o quanto de tempo e energia nós nos desprendemos para isso? Nós utilizamos para preparar, para treinar a nossa linguagem, a nossa dicção, a expressão das emoções, seja numa linguagem verbal ou não verbal, as suas expressões faciais. Entenda que todos esses pontos, eles somam tudo que você precisa para ter uma comunicação clara e eficaz. Você conseguir contextualizar uma narrativa, uma mensagem, trazendo, vamos lá,
Primeiramente, contato visual é muito importante. Você pode estar numa plateia com uma pessoa ou com 100, 20 a 30 mil pessoas de uma só vez. O seu olho tem que transmitir esse contato o tempo todo com todas as pessoas. Então é importante a gente manter o contato visual em primeiro lugar. Eu já vi gente falando sobre uma técnica que é olhar para um ponto fixo e nesse ponto fixo você não tirar o olhar e continuar olhando a apresentação inteira sem olhar para outro ponto, porque aí você não fica nervoso, você consegue se concentrar. Eu discordo desta técnica e eu incentivo vocês a olharem para todos os que estiverem presentes no local, seja distante ou próximo, o seu olhar deve passear pelo olho de todos os presentes. Contato visual. Tom de voz. Tom de voz vai definir muito sobre a sua emoção. A altura. Tem gente que é tímida, mas numa situação de risco, se você precisa, numa crise, passar uma informação séria, rápida, com relevância, você tem que colocar a sua emoção à disposição aí na comunicação para transmitir essa seriedade, este grau de urgência, este grau de tristeza. O que você quer comunicar com as pessoas? Imagine o quanto, o tanto de situações que acontecem em relação às empresas com tragédias, às vezes com informações negativas que elas são obrigadas a comunicar para toda a sociedade. Você vai fazer isso sorrindo? Você está falando de um lote contaminado em uma fábrica, em uma indústria. Isso foi para a sociedade que consome o produto. Isso é muito sério. Qual é o tom de voz? Qual a roupa adequada? Porque existe uma comunicação verbal e a não verbal. O que você veste, como você penteia o seu cabelo, como você faz a sua barba, como você trata das suas unhas, tudo isso também comunica seriedade, comunica desleixo, comunica importância com a higiene pessoal, comunica várias coisas. Então, desde a parte estética até o seu tom de voz, passando pelo ritmo, passando pelas expressões faciais. Todo esse conjunto consegue fazer com que a sua comunicação seja mais clara e efetiva. É vital saber se comunicar efetivamente com jornalistas, então estar preparado para perguntas. Existe um media training, que é você se preparar para essas situações de mídia. Como você escapar de uma pergunta capciosa, como você conseguir responder algo de improviso sem comprometer a empresa. Existe uma preparação para isso. Agora trazendo aqui o próximo slide. É também uma analogia. Pense em um maestro conduzindo uma orquestra. Para que a música esteja em harmonia, o maestro deve manter um bom relacionamento com todos os músicos. Da mesma forma, um porta-voz, ele deve comunicar-se diretamente com a mídia para garantir que as informações sejam transmitidas corretamente e o tom seja mantido. É essa analogia. Tem uma melodia aí. Às vezes o tom dela é um tom mais sério. Às vezes ela tem um tom mais divertido. O que é que você precisa comunicar num gerenciamento de crise? Geralmente, coisas muito sérias. O tom é um tom adequado para uma informação séria e relevante. Vamos aqui adiante. Falar sobre as técnicas. Técnicas de assessoria de imprensa.
A conferência da imprensa. Organizar eventos para comunicar em primeira mão as informações. Você tem que ter um relacionamento com a imprensa. Então, para que haja aí uma via de mão dupla, a imprensa precisa de informações para conseguir se manter de pé, para conseguir girar a sua máquina aí profissional e ter o ofício do jornalista, do comunicador ali em ação. Então, você tem a informação. Agora, o que falta é um bom relacionamento entre vocês. Então, organizar um evento para comunicar em primeira mão as informações, o jornalista ele se sente prestigiado, ele se sente assistido, atendido por você, pela empresa. Quando você precisar de um comunicado rápido, de um comunicado em primeira mão que você tem ali a informação para passar para a sociedade, uma porta aberta com a imprensa é muito importante. Uma construção de uma amizade em relação à confiança é muito importante. Um kit de imprensa, providenciar materiais informativos para os jornalistas. Você tem aí algo pronto, específico, uma arte? Pedir para quem faz a criação, deixar pronto uma arte, deixar pronto um vídeo, deixar pronto um comunicado, uma nota oficial para poder disparar para a imprensa. E a resposta rápida é estar preparado também para responder imediatamente às perguntas da mídia. A gente tem que ter à disposição um jornalista que fica aí também prestando atenção, acompanhando os principais veículos da cidade, os principais meios de comunicação que podem abordar o tema e falar sobre o que está acontecendo na empresa. Os desafios da internet para a comunicação. Falamos então sobre o impacto das redes sociais na comunicação de segurança. As redes sociais elas podem amplificar rapidamente boatos, informações erradas durante uma crise, tornando a comunicação de crise ainda mais desafiadora. Nós encontramos um meio de comunicação rápido, o custo é baixo, porém o risco de ter uma informação errada sendo disseminada, viralizada de forma irresponsável, ele também existe. Então, ficar atento e acompanhar. Eu já trouxe aqui uma forma de você conseguir acompanhar isso é através de algum aplicativo, através de alguma plataforma que faz esse rastreio de informações sobre algumas principais palavras, chaves, e aí traz o que é que está sendo falado sobre isso na rede social. É uma crítica? É um elogio? Quais principais palavras estão sendo associadas a esse tema atualmente, agora em tempo real, na internet? Então, a rede social, ela tem esse poder muito grande, então a gente deve ter, sim, as nossas habilidades de comunicação preparadas para isso. Te faço essa pergunta agora também para você refletir sobre a sua comunicação. Você está preparado para gravar vídeos? Você consegue pegar um celular e gravar um vídeo selfie falando algo sério, transmitindo através das suas emoções, das suas habilidades de comunicação, um conteúdo sério, responsável, claro, direto, sem deixar dúvidas. Veja bem, um jornalista, para ele trazer uma informação para o veículo, ele tem que responder algumas perguntas para poder isso virar uma notícia. Esse fato tem que ter o que aconteceu, quando, onde, quem, quando e por quê. Então, você tem que ter todas essas informações para que uma notícia consiga ser objetiva, clara e não deixar dúvidas. Não é interessante você trazer um comunicado pela metade. Então, você se atentar
ao seu discurso se ele atende a essas expectativas, se ele responde a essas perguntas. O que, quem, quando, como, onde e por quê. Respondendo isso, pode ter certeza que o que você está querendo transmitir é claro e responde as perguntas sem deixar dúvidas. Passando aqui para o próximo, eu trago também uma analogia Imagina um jogo de telefone onde uma mensagem é passada de pessoa para pessoa e a cada transmissão a informação pode se distorcer. Da mesma forma, em um cenário de internet, uma declaração incorreta pode se espalhar rapidamente e causar confusão. É o telefone sem fio, um jogo que nós aprendemos isso na escola há muitos anos. Então, a nossa informação ela tem a obrigação de ser corrigida, clara, adequada. Se for necessário refazer, refaça. Mas que ela consiga ser cada vez menor e mais assertiva. Vocês já perceberam o quão acelerada está a nossa comunicação atualmente? O quanto nós estamos nos deparando com situações onde na rede social, por exemplo, um stories, ele tem aí 15, 30 segundos, virou 1 minuto depois de um tempo. Então, quer dizer, é um tempo muito curto para você conseguir trazer informações que às vezes demandam você contar a história de uma vida toda de uma empresa. O quanto de credibilidade você consegue falar, traduzir, se expressar dentro de uma mensagem de 30 segundos para dizer sobre o valor de uma empresa e dizer que essa empresa está passando por um problema, uma situação delicada e que isso vai passar. Então é muito desafiador você conseguir contextualizar isso. Por isso, a habilidade, a necessidade de se atentar a um discurso que não é prolixo, que não é enrolado, que não enche linguiça. Um discurso que traz exatamente o que precisa ser falado. As reuniões corporativas, elas têm uma tendência a se prolongar, porque as pessoas têm muita dificuldade em ser assertiva, em ser direta, clara, rápida. Ela traz, às vezes, histórias, referências, citações que não cabem no momento. Isso faz com que o tempo seja perdido com informações que não são relevantes para a situação. Depois dessa analogia, eu trago aqui um contexto de estratégia para monitoramento estratégias para comunicação online em situações de crise, o monitoramento de mídias sociais, ficar atento ao que está sendo dito nas redes sociais para responder prontamente. Não é só a juventude que está na rede social. Nós temos aí, desde Facebook ao X, que é o antigo Twitter, Instagram e outras redes sociais que possuem um público-alvo definido, onde as pessoas conseguem trocar informações ali de uma maneira informal, só que elas também são canais de comunicação para notícias. Então, se algo acontece do outro lado do mundo, a pessoa de lá já consegue comunicar na rede social dela, isso já começa a chegar aqui na rede social, e a imprensa começa a fazer esse trabalho em conjunto, e aí uma notícia se espalha pelo mundo. Então, a gente conseguir fazer o monitoramento da mídia social e ficar atento ao que está sendo dito, monitorar isso para responder de uma forma mais rápida, é muito importante em um momento de crise, uma situação de crise. Você tem aí uma equipe que consegue se revezar em horários, fazendo cada um turnos específicos, para que não haja
uma janela sem ter uma resposta para as pessoas que estão buscando informações. Então, não basta você ter um informativo diário. Você deve ter uma pessoa pronta para responder dúvidas, pronta para conseguir fazer esse rastreio das principais informações que devem ser produzidas, confeccionadas e publicadas e compartilhadas com toda a sociedade. Mensagens diretas e transparentes. Utilizar canais oficiais para corrigir informações falsas. Interação. Engajar-se com o público nas redes para mostrar que a organização está atenta e preocupada. Você estar presente na rede social, hoje em dia existe também algumas trends, algumas maneiras de editar o vídeo, de colocar a música ou algum tipo estético, uma aparência específica do vídeo. Essas trends, esses virais, esses tipos de edição, eles também conectam com as pessoas de uma forma rápida. Apesar de ser um tipo de comunicação bem volátil, é como uma moda, uma tendência que ela em 2 semanas consegue chegar num pico mundial de engajamento, de influência e cair drasticamente para ninguém mais utilizar aquela forma de se comunicar. Então, na rede social, se você precisa comunicar algo rápido, você pode utilizar uma trend também, uma linguagem, às vezes até uma gíria, uma forma de comunicar, um tom de voz específico que as pessoas estão buscando se conectar de alguma forma também. A comunicação também é vista dessa forma. Então, nós temos aqui este slide, é o nosso último slide. E eu tenho exemplo de empresas que já passaram por isso. Eu deixei aqui anotado. Contextualizar um caso real, veja bem, de crise enfrentada por uma empresa, como elas lidam com essa situação. Tem um caso real da Tylenol e o envenenamento em 1982, onde 7 pessoas morreram em Chicago após ingerirem cápsulas de Tylenol adulteradas com cianeto. A Johnson & Johnson, fabricante do medicamento, enfrentou uma crise enorme. E como que ela lidou com isso? A empresa simplesmente ela implementou uma comunicação de crise excepcional. Imediatamente, ela retirou todos os produtos da marca do mercado. Mesmo antes de saber como as cápsulas foram contaminadas. A Johnson & Johnson manteve o público informado através de conferências de imprensa constantes e anúncios na mídia, demonstrando a transparência e a responsabilidade. Isso resultou em uma recuperação de imagem significativa e a implementação de novas medidas de segurança, como as embalagens invioláveis. Eu trago aqui também um outro caso, que é o caso BP e o desastre da plataforma Deepwater Horizon em 2010, onde houve um vazamento de petróleo dessa plataforma e foi um dos piores desastres ambientais da história. Inicialmente, a BP enfrentou dificuldade com a sua relação com a mídia. Os seus executivos fizeram declarações imprecisas e não foram transparentes o suficiente, o que gerou desconfiança. No entanto, com o tempo, a empresa aprendeu a melhorar a sua comunicação, realizando entrevistas e conferências de imprensa para esclarecer a situação e atualizar o público. O CEO da empresa, Tony Hayward, foi amplamente criticado por sua falta de empatia inicial, mas a empresa eventualmente fez um esforço para se conectar mais com a mídia e o público, demonstrando um compromisso de reparação. E aqui também eu trouxe mais um contexto em relação, um exemplo, aos desafios da internet para a comunicação, no caso da United Airlines, o caso do passageiro que foi removido em 2017. Ele foi brutalmente retirado de um voo da United Airlines, que estava superlotado, e o vídeo do incidente se tornou viral nas redes sociais. A United, ela inicialmente fez uma declaração insatisfatória, que foi amplamente criticada nas redes sociais. Aliás, já prestaram atenção quando acontece um problema
com uma dessas companhias aéreas, geralmente é uma nota bem seca. Não é uma nota nada afetiva, geralmente é algo muito pontual, dizendo que seguiu um protocolo. Passa essa mensagem. E, inicialmente, a United fez uma declaração insatisfatória, ok. Em resposta ao crescimento das reações negativas, a empresa emitiu um pedido de desculpas formal e uma comunicação mais clara, prometendo melhorar suas políticas de embarque. No entanto, o dano à sua reputação já havia sido feito e a situação mostrou como as redes sociais amplificam a insatisfação e como é vital que as empresas neguem incertezas e respondam rapidamente para corrigir o curso. Esses casos, eles mostram como a comunicação de crise em relação com a mídia e o gerenciamento dos desafios impostos pelas redes sociais, eles podem impactar significativamente a reputação da empresa. Então, paramos aqui para refletir sobre essa importância, sobre esse gerenciamento da informação, como a gente consegue confeccionar e de uma forma estratégica adequar essa mensagem para o público que vai receber, não deixando dúvidas e mantendo um canal de comunicação direto, claro e sempre aberto com as pessoas. Porque em momento de crise, você não deve utilizar uma linguagem que não vá se conectar com as pessoas. Você deve evitar. Até mesmo internamente, você tem um comunicado de marketing, às vezes, isso deve ser suspenso. Não é momento desse tipo de comunicado. Imagine diariamente você recebe uma newsletter no seu e-mail falando sobre as vantagens de um produto daquela empresa e de repente a empresa passando por uma crise. Não, segura essa mensagem. Agora o importante é informar o público sobre outras coisas que são muito mais específicas e relevantes para aquele contexto, para aquele momento. Espero tê-los ajudado nessa aula. Vou trazer mais conteúdo para vocês através de exercícios e me coloco à disposição aqui para a gente ter essa troca de informações. Deixa eu parar de gravar aqui.